Olá pessoal, eu sou a Lau Simões, tecnóloga em marketing digital, e hoje a gente vai ter uma conversa muito séria sobre marketing de influência. Normalmente aqui no meu canal eu ensino coisas para vocês, eu trago dicas e coisas muito positivas, né, sobre publicidade, sobre marketing, o que fazer, o que não fazer, mas agora com os últimos cenários, né, na internet que vocês devem ter acompanhado sobre jogos de apostas, sobre páginas de fofoca, eu vim falar do outro lado da moeda, o lado destrutivo do marketing de influência e que cuidados a gente tem que tomar quando se trata desse assunto. Talvez vocês, como figuras públicas, como influencers ou como empresas que contratam esses influencers, o que a gente tem que tomar cuidado na hora de começar a fazer esse tipo de estratégia, que é um tipo muito efetivo, eu vou explicar mais pra frente pra vocês, pra gente entender como a gente deve se comportar nesses casos, né? Então, vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então, estão preparados para essa conversa bem séria? Vem comigo! Tá, mas antes da gente entrar nos assuntos, nas polêmicas, eu preciso contextualizar vocês, né, o que é marketing de influência. Marketing de influência, gente, é uma estratégia dentro do marketing que envolve as empresas, os negócios, os serviços contratarem alguma figura influente nas redes sociais, os influencers, traduzindo, né, que eles têm uma credibilidade, eles têm uma base de fãs, né, uma base de seguidores, então eles têm um público já bem engajado, que participa das coisas deles, e você fazer uma publicação, né, fazer uma parceria com eles, vai aumentar a visibilidade do seu negócio, a credibilidade do seu negócio, vai promover para mais pessoas, talvez até você consiga mais clientes com essas publis, né? E é uma forma de negócio que está se tornando cada dia mais popular entre as empresas. Não é uma forma de negócio ruim, na verdade, ela é bem benéfica dependendo do nicho do mercado que você está, tá? Então, muitas empresas estão começando a usar influencers para divulgar seus negócios e o marketing de influência é sobre isso, né? Sobre você pegar essas pessoas influentes, seja em canais, mídias, redes sociais, e começar a trabalhar com elas, né? Tem várias formas que influencers trabalham, são por permuta, são por pagamento, são por parceria, né? Tem várias formas que eles tratam, né? Então, muito importante também vocês estudarem o Media Kit do influencer que vocês estão contratando, né? Também para entender como é o serviço dele, entender o que ele promove, o que ele vai te oferecer, o quanto ele cobra. Então, isso é sempre resolvido numa conversa antes entre a empresa e o influencer. Mas é basicamente isso que significa marketing de influência. O marketing de influência está se tornando cada dia mais popular entre marcas novas, né, que querem se modernizar, que querem se conectar com novos públicos. Algo semelhante estava acontecendo com uma transformação, né, de uma rede social que é considerada até mais jovem que as outras, que é o TikTok. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre como o TikTok está mudando a internet, mudando essa percepção. E o TikTok é uma rede social que tem muitos influencers, né, trabalhando lá dentro, divulgando produtos, testando produtos, dando reviews. Então, tudo isso que eles fazem é muito importante para a divulgação da marca, para as pessoas conhecerem o produto, para quem segue eles, né, conhecer mais coisas, porque as pessoas engajam, elas seguem, elas experimentam. Pode ser que você não consiga uma fanbase muito fiel com alguma publi, mas ainda assim é uma divulgação, que naquele momento de sazonalidade que você está fazendo campanha com influencer, vai aumentar as suas vendas naquele período, né? Normalmente dá certo, se não dá certo, né, as empresas mudam de estratégia, mas é basicamente isso. O poder dos influenciadores. Para vocês terem mais uma ideia, né, do que a gente está falando aqui, do que está se tornando esse tipo de negócio, uma pesquisa, né, vou deixar a fonte aqui embaixo, é o exame, a página, revelou que tipo 40% dos brasileiros, eles tomam decisões de compra na internet por causa de um influencer. Você pensa assim, 40% não é a maioria, mas ainda é uma porcentagem muito grande de compradores na internet que estão sendo influenciados a tomar uma decisão de compra. Então, se ele já tem uma decisão de compra tão definida com base, né, no que o influencer indicou, imagina que outras coisas também influenciam ele a pensar, a ele agir como aquela pessoa está dizendo a ele. Já nichando um pouco mais, né, no Instagram, 67% dos usuários responderam uma pesquisa do Market Hub que eles seguem
algum influencer, e 55% desses usuários do Instagram falaram que compraram alguma coisa por causa de uma indicação de algum influencer ali dentro do Instagram. Gente, o investimento também, né, em influencers em 2021 foi bombástico, foi tipo mais de 13 milhões de reais. Em 2022, a perspectiva era de mais ou menos 17 milhões, e esse número só aumenta. A gente vê isso aí por eventos que acontecem, né? Aniversários de influenciadoras, ganhou um patrocínio milionário também. Então, tudo isso, esse investimento está aumentando, porque cada vez mais esse tipo de marketing, o marketing de influência, está cada vez mais chamando a atenção das empresas, porque é sim uma estratégia de marketing que pode ser muito rentável para o seu negócio, está se tornando cada vez mais para mais negócios, né? Principalmente esses mais novos, esses que estão muito ligados ao digital, que tem sites, que tem redes sociais, que estão bem engajados, está funcionando para eles. Então a gente vai ver esse número aumentando cada ano mais no investimento de influencers. Mais alguns dados interessantes aí é que as pessoas que responderam essa pesquisa também falaram que se lembraram mais de propagandas, anúncios feitos por influencers, foram 69% dos entrevistados, né? Eles se lembraram mais dos anúncios feitos por influencers. Além disso, as empresas que fizeram investimento com o influencer certo, isso que eu tô falando pra vocês, não adianta investir em qualquer tipo de influencer se ele não engajar com seu nicho, não dá certo. Tiveram um ROI de 5 vezes maior, né? Um lucro 5 vezes maior no ROI. Então, olha a importância daí, né, desse tipo de estratégia. Lembrando, né, que essa questão de ligar um influencer com a marca é feito também com gatilhos mentais provocados por às vezes no anúncio, no discurso, que converte. Eu já fiz um vídeo sobre gatilhos mentais, vai lá conferir se você não assistiu. Pra você entender que, então, está muito ligado a outras estratégias? Está, né? Ele vai ter que ser persuasivo, ele vai ter que convencer essa pessoa a entrar no anúncio? Sim, né? Porque até mesmo o influencer não seria um influencer se ele não tivesse uma boa oratória, se ele não conseguisse se conectar com ninguém, se ele não conseguisse realmente vender uma ideia para os seguidores, né? Porque se ele não vende essa ideia, ele não tem muitos seguidores, porque ele não parece confiável. Então essas pessoas parecem sim confiáveis, elas têm gatilhos mentais muito bem preparados na hora de fazer essa estratégia e acaba beneficiando as empresas que contratam esses influencers. Tá, vamos entrar agora no assunto polêmico do vídeo, né? Levando tudo isso em consideração, esses dados, o marketing de influência, o quanto influencers fazem vendas, negócios, e os jogos de aposta online, que é um negócio que ainda não está regularizado no Brasil, no quesito de leis, né? Nem sei se vai ser regularizado, porque a sede, a base da maioria desses jogos online não fica no Brasil, então eles ainda estão meio perdidos sobre como vão fazer essa regulamentação, né, desses negócios. Então a gente se pergunta, é certo, não é certo? O quanto isso cativa, o quanto os influencers têm poder sobre isso? Quantas pessoas estão se entregando a esse negócio? Então, vamos parar para pensar um pouco, né? A gente como cliente, não tanto como vendedor. O quanto esses influencers estão dominando a mente das pessoas? O quanto a gente está sendo manipulado a tomar essas decisões? O quanto a gente está se deixando levar, né, por essas questões? Eu sempre falo aqui no canal, falo várias vezes. Inclusive lá no vídeo de Drop eu falei isso várias vezes. Gente, não existe negócio que dá uma lucratividade maluca, absurda, da noite pro dia. Isso é a mesma coisa para os jogos online, tá? Eles têm um sistema lá de apostas e tal, você investe um tanto de dinheiro, você pode ganhar um tanto de dinheiro, mas não existe isso em nenhum lugar do mundo. Posso garantir para vocês que você vai investir pouco e você vai tirar muito, tá? Só se for um negócio muito ilegal, assim, porque... Gente, não tem como, isso não existe. Um negócio é construído por fases, um investimento é construído por fases, etapas, segurança, tem que ter regulamentação, tem que ter leis, tem que ter papel, tem que ter contrato, tudo certo. É muita burocracia, mas é assim que funciona no Brasil. Para você ser correto, você tem que seguir a burocracia, porque você tá num país que tem burocracia, tá, gente? Então, o quanto esses jogos online, né, estão afetando a população, principalmente nas redes sociais que estão muito presentes, eu não aguento mais ver ads daqueles jogos lá, eu nem vou mencionar o nome, você até deve saber que joguinho que é, que aparece toda hora ads. Eu não jogo, eu queria até que eles parassem de ficar mandando ads pra mim, porque eu não jogo, os únicos jogos que eu jogo aqui são todos pagos aqui pelas plataformas, tá? Então, gente, vamos parar pra pensar, vamos parar pra analisar por que esse negócio é tão rentável, né? Por que ele tá indo tanto pra frente? Porque a gente quase não vê vencedor nenhum, ou não vê nenhum vencedor desses negócios. É muito fácil a gente deduzir isso, né?
Então acho que é um momento da gente parar, analisar, e se a gente conhecer alguém que tá passando por essa situação, né, de ser tão manipulado a ponto de jogar absurdamente tanto dinheiro fora nesses jogos online, a gente precisa ajudar essa pessoa, né? As pessoas querem muito condenar, apontar o dedo e tal, mas a gente precisa sempre analisar que a gente precisa entender o outro lado da pessoa também e ajudar ela a sair dessa situação, porque lucro imediato não existe. Vou repetir aqui pela milésima vez aqui no meu canal, isso não existe, tá? Então vamos tirar isso da cabeça e seguir bola pra frente. Vamos entrar mais uma questão aí, né, bem polêmica sobre a questão de marketing de influência, que são páginas de fofoca, né? Você já deve ter visto recentemente uma polêmica super pesada envolvendo uma página no Instagram de fofoca, tá? Eu não vou mencionar o nome de ninguém, eu disse, são coisas que estão bem altas, vocês vão saber de quem se trata. E, gente, eu achei importante adicionar isso aqui nesse vídeo, né, porque eu já queria falar sobre marketing de influência, os pontos negativos do marketing de influência, mas a questão é que páginas de fofoca, desde 2019, ou até antes, né, elas estão muito vinculadas a fake news. Elas transbordam de fake news. Então elas têm um poder na mão, porque elas têm muita visibilidade no nível de um influencer, né? Tipo assim, um influencer é mais uma pessoa, é mais humanizado. Agora, as páginas de fofoca, elas têm um público muito forte, né? Porque elas publicam memes, divulgações e tal. Elas engajam muito pelo meme, né? É bem comum, né? Então, é questão que elas conseguem destruir, elevar ou cancelar alguém na internet. Você vê o nível de poder que elas conseguem, algumas delas, né? Dependendo de quantos seguidores ela tem, de que influência ela tem. E o que aconteceu? As páginas de fofocas começaram a se tornar um negócio, um modelo de negócio. Ou seja, elas ganham para promover ou para denegrir alguém. Então elas estão ganhando financeiramente para fazer as publicações. Gente, você ganhar para fazer um post é uma coisa, é um tipo de negócio, é o seu negócio, é o que você tá fazendo, o que você tá trabalhando. Agora, você ganhar dinheiro para destruir a imagem de alguém, para tentar cancelar alguém, sem que seja uma fonte verídica, né? Você tá tentando manipular a informação, é algo absurdo que a gente tá vivendo, entendeu? Então, mas novamente, toma cuidado com o que a gente tá vendo, o que a gente tá analisando, a gente buscar a fonte, buscar, tá, onde que isso é verdade, onde que isso aconteceu, né? A gente precisa analisar, porque a gente tem judiciário, não é um país sem lei, né? Então, tipo, pra você julgar alguém, pra você condenar alguém, tem a polícia, tem a justiça. Ah, o Brasil não funciona, esse aí não funciona. Tá, mas isso não é papel de página de fofoca. Eles não têm esse poder de condenar ninguém, entendeu? Então, a gente tem que sempre lembrar isso. Gente, eles recebem pra fazer post. Às vezes você vai ver lá, você tá seguindo uma página de fofoca aleatória, e às vezes aparece um post de um influencer aleatório, uma pessoa que você nunca viu na sua vida. O que mais acontece quando eu sigo essas páginas de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Por quê? A publi faz o Pix. O famoso faz o Pix, né, deles. Então, é isso, gente. Eu tô respondendo pra vocês. Se vocês verem alguém aleatório, é porque eles estão recebendo pra isso. Então, essa credibilidade se perdeu com o tempo. Se perdeu totalmente. Vai ter várias matérias aí falando sobre fake news, sobre páginas no Instagram. Então, vocês vão ver isso com mais frequência ainda, né? E algumas notícias que saem extremamente destrutivas, extremamente prejudiciais, extremamente banais, assim. Não só páginas de fofoca, né? Outras páginas de notícias no Instagram também podem fazer isso, devem fazer isso, né? Algumas delas. Então, vamos analisar com mais cuidado o que a gente está consumindo hoje na internet. Alienação digital. Gente, o que está acontecendo com as pessoas hoje? Depois de todos esses dados, vocês ainda acham que as redes sociais, que essas figuras públicas, que essas páginas não têm influência das pessoas? Elas têm, gente, têm. Só que o que está acontecendo é um movimento de alienação maluco. O quanto as pessoas estão se deixando levar, o quanto elas estão sendo ambiciosas e entrando em negócios furados, o quanto elas estão tomando medicamentos que às vezes nem tem Anvisa, o quanto elas estão consumindo produtos que não tem nenhuma regulamentação, só porque a blogueirinha lá falou e tal. Então, gente, o quanto a gente está se deixando levar por essas coisas, tá? Por essas figuras públicas. Elas estão ali, claro, a gente espera a responsabilidade delas, mas muitas vezes a gente não tem isso. Porque ela não assinou um termo com você, que ela ia ser responsável pelas coisas que acontecem com você, que ela ia assumir que esses produtos são os melhores do mundo. Ela não assinou termo nenhum. Então, para ela se isentar da responsabilidade, é muito fácil. Então, parte da gente, eu sempre falo assim, se a gente, não adianta ficar esperando que o outro lado, né, os lados das figuras públicas assumam alguma coisa. Parte da gente começar a analisar. Eu vou seguir essa pessoa condiz com os meus valores, condiz com o que eu penso.
Ela tá me promovendo algo bom? Gente, tá cheio de influencer bom no Instagram, bom mesmo. Eu sigo nutricionistas, eu sigo cantoras, eu sigo atores, pessoas que, pra mim, condizem com meus valores, entendeu? Se você tá seguindo alguém que não condiz com o seu valor, a escolha é sua, né? Eu não acho ok, mas a escolha é sua, a rede social é sua. Então, a gente tem que parar para pensar nisso, né? Quando a gente está sendo levado por essa maré de informações, e hoje em dia tá muito fácil manipular a informação. A gente tem IA, né? Inclusive vou fazer um vídeo também sobre IA futuramente. Questão que a informação tá muito fácil de manipular hoje em dia. Então também tem o uso errado do IA, né? O uso prejudicial do IA. Então a gente tem que começar a trabalhar o quanto a alienação digital está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, o quanto a gente está sendo manipulado por ela. Responsabilidade das figuras públicas. Para encerrar aqui, gente, só queria levantar mais esse tópico. Depois da polêmica lá dos jogos online, teve muito influencer que foi para as mídias detonando, né? Já chegam naquela defensiva, detonando, falando que não tinham responsabilidade sobre isso. Que nem eu falei, as pessoas não assinaram contrato nenhum com vocês. Ela não tem responsabilidade sobre a sua saúde, sobre o que você tá fazendo. Porque eles não assinaram o contrato. Legalmente, eles não vão ser penalizados, gente. Até porque o negócio não é deles, entendeu? Então, muita gente foi para as redes sociais, esses influencers, e se levantaram as mãos. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho culpa do que aconteceu com você, né? Vai ser o que sempre vai acontecer, tá? Deixando isso bem claro pra vocês. Então, levanta as mãos, não tenho culpa disso, você que quis se meter nisso, falo isso não só dos joguinhos, tá? Mas também de outros produtos, tá? Que você comprou e levou prejuízo. Então, quanto você não tem responsabilidade nisso? Você tem responsabilidade nisso, porque a partir do momento que você pega uma câmera, bota na frente do seu rosto, você olha para aquelas pessoas, porque quando eu, que nem eu estou falando aqui com a minha câmera, mas eu estou imaginando que eu estou falando com várias pessoas que estão me assistindo nesse momento. Você liga aquela câmera, você começa a falar, promover um conteúdo, você tem que ter responsabilidade sobre as coisas que você está dizendo, não é mesmo? Né? Eu não venho aqui promover um conteúdo que eu não estudei, que eu não pesquisei antes de trazer para vocês. Eu busco fonte, eu quero informações, se eu não achar, então eu não vou trazer, porque se não tem fonte, não tem informação. E também conhecimentos da minha vida, coisas que eu passei, eu trago aqui pra vocês também quando eu monto um roteiro. Então, eu não posso simplesmente falar coisas da boca pra fora, coisas que não existem, né? Coisas que eu não acredito, coisas às vezes que eu até sei que faz mal, mas eu vou promover. Então eu tenho responsabilidade, senão o nome dessa porcaria não seria influencer, né? Desculpa eu palavreado, mas a gente se irrita com esse tipo de coisa. Porque, sim, vocês são influencers, vocês vão influenciar as pessoas. Talvez vocês não tenham responsabilidade financeira sobre o que aconteceu com a pessoa, mas você tem que pelo menos se retratar com o que você disse, com o que você fez, com o que você promoveu. Você deveria se retratar pelo menos disso, é o mínimo, né, que você deveria fazer. Então, se eles querem tirar o deles, eles vão conseguir, pela lógica que eu digo pra vocês, né? Então, não é justo, não acho que isso é certo. Se tiver algum influencer assistindo, espero que você sempre tenha em mente essa questão moral na sua mente quando você for promover, quando fazer uma publi, né? Eu não vou julgar ninguém que fez essas publis de joguinhos e outros produtos, né, estranhos, que não deveriam ser vendidos, porque a gente não sabe a situação de cada um, não sabe o que cada um tá passando, né? Às vezes tá com problemas financeiros, a gente não sabe, gente. Eu sempre falo, eu não sei a realidade do outro, por que ele está agindo daquele jeito, eu não sei a vida das outras pessoas, né? Mas, se ela não tá passando necessidade, não tá precisando tanto daquele dinheiro naquele momento, por que ela fez essa publicação? A gente tem que começar a questionar essas pessoas, né? E mesmo, independente do nível de influencer que você seja, tenho 10 mil seguidores, me considero influencer, não tem problema. Eu tenho 100 mil, 1 milhão, independente do nível de influencer, gente, né? Tudo que ele faz ali é importante, me considero influente, eu tô influenciando outra pessoa, é importante, nem que seja um gato e 2 pessoas. Eu tô influenciando alguém, entendeu? Então, parte dessa responsabilidade. Não sei se o cenário futuramente vai mudar, não sou brasileiro, mundial também, não sei se vai mudar, né, gente? É uma coisa muito incerta, mas eu só queria dar um exposé sobre essas situações pra vocês, caso vocês não saibam que é isso que acontece na internet, né, gente? Falcatrua vai ter em tudo que é lugar. Independente de ter influencer ou não. Eu falei, tem pessoas muito boas na internet, produzindo conteúdo, e tem pessoas, né, duvidosas. Então, a gente tem que separar o trigo do joio. Sempre assim. Beleza, gente? Fechou. Conclusão. Gente, esse foi um vídeo bem longo, mais uma conversa com vocês, né, como devem ter reparado.
Não quero assustar vocês, caso vocês sigam algum influencer e tal, agora desconfiar tudo que o influencer posta. Não é bem assim, né, gente? É só investigar. Ah, meu influencer favorito postou isso? Vou dar um Google, vou ver se aquele produto é tudo isso, né? É isso mesmo? É esse resultado e tal? É isso, tá, gente? E com as figuras públicas, mais responsabilidade, a gente sempre pede, obviamente. Não deveria nem pedir isso, mas, né? E das empresas, estudem bem quem vocês vão contratar, estudem bem que influencer você vai trazer pro seu negócio. É uma estratégia que eu digo pra vocês fazerem? Façam. Não tô dizendo pra não fazer, gente. É muito lucrativo, é bom pro negócio, vai aumentar sua visibilidade. É uma estratégia. Façam, tá? Mas façam com as pessoas corretas, tá? Com as pessoas corretas, que condiz com o seu nicho, condiz com valores do seu público, para você conectar e fazer aquele feeling, tá? Porque às vezes você pode ter lucro imediato, aquele momento com um influencer X, e mais pra frente ele ser cancelado, por exemplo, e a sua marca tá lá muito vinculada a ele. Pode ser prejudicial para sua marca também. Então a gente tem que pensar sempre nisso. Eu sempre penso muito no futuro, o que pode acontecer. Tento prever o que vai acontecer, né? Porque a gente tem que ser assim. Quando a gente tem um negócio, a gente não pode só ficar focado no presente. Não tem um planejamento ao longo do prazo, né? Então a gente tem que pensar nisso. Gente, tirando isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês têm uma opinião sobre tudo isso que eu falei, deixe um comentário aí embaixo. Peço o like de vocês também no vídeo, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Eu faço muito conteúdos interessantes, legais, como eu falei, de qualidade sobre marketing. Então você tem que se inscrever e ativar o sininho de notificação para ver toda vez que eu posto vídeos novos. Fechou, gente? Um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima. Fui!